E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Vamos comigo para mais um diário de trade. Você está vendo aí na tela já o índice de hoje, do pregão do dia 23/9 hoje. Várias oportunidades, vários, várias aprendizagens também. Cara, foi um dia bem gratificante, sabe? Pelo fato de eu estar botando em prática os conceitos do, do setup que eu estou desenvolvendo, a estratégia que eu estou testando, e tem sido gratificante o resultado, né? Hoje você vê aí, estamos na conta ou na conta real, tá? Ó, na conta real aqui, meu nome, tudinho, não preciso esconder. Eu vinha fazendo os backtests antes na outra na outra conta, que é a de demonstração, né? Lá eu vinha fazendo meus backtests desde até, tá com 3 meses já. Então, hoje eu resolvi implantar ela na conta real. Eu peguei, deixei passar batido 2 trades, mas 2 trades também peguei, né? 2 gains no caso. Aí fui no decorrer dos trades, no decorrer do pregão, via situações que as análises foram certeiras, né? Então isso é o mais importante de você ter tempo de tela, é porque você já sabe como que o gráfico pode se comportar, como que os preços podem se comportar. Porque do outro lado é milhões e milhões de players, né, de investidores, também buscando as mesmas coisas, né? Só que tem investidores com um capital financeiro bem maiores, então que eles podem carregar o índice aí para cima e para baixo. Então a gente que tem um capital baixo, a gente tem que seguir na cola desses caras, seguir para onde esses caras estão indo e não ir contra eles, né? A gente tem que ir pro lado que está ganhando. No mercado financeiro é assim. A gente que é um CPF, a gente que é pequeno no mercado financeiro, a gente tem que seguir os grandes, os big players, né, que são chamados. Então hoje apareceu, tá um pouquinho pesada aqui a máquina, mas apareceu a oportunidade logo no início do pregão, que eu hesitei em entrar. Se eu não tivesse entrado aqui nessa primeira vela aqui, teria que ter entrado aqui, ó, na segunda, nesse pullbackzinho que ele veio fazer. E pego aqui em torno de, deixa eu ver aqui, tá muito pesado. Ter pego aqui em torno de 200 pontos. 200 pontos já fechar o trade, porque eu estou começando com uma conta baixa, né? Eu não posso me expor muito. Então, meu alvo vai ser de 200 pontos, vai ser de 300 pontos, 100 pontos, dependendo do que eu ver durante o pregão, né? Então, analisando mais aqui, mais à frente, logo no início do pregão, aqui por volta de 10 e 10 e meia, ele me veio com essa queda aqui. O que ele poderia fazer aqui? O que ele poderia fazer aqui? Vim fechar o gap, mas ele não fechou. Não fechou o gap. Esperei o retorno das médias.
Ele veio fazer o pullback, esperei o retorno, o fechamento dos candles em cima das médias, da média de 50, e as médias estarem todas acima da média de 50, para me poder aí sim poder entrar no trade, né? Aqui eu poderia ter feito, eu poderia ter feito, deu uma venda aqui, mas eu percebi uma coisa, não estava muito bom, o cenário não estava legal para mim fazer um trade. Sabe por quê? Porque ele parou acima, em cima dos 50 e dos 61%. Ele bateu aqui e voltou para cima e já ficou acima dos 61%. Então ele já trabalhou aqui em cima. Então, para ele poder fazer uma venda, ele teria que fazer esse pullback aqui na média de 50 e continuar descendo. E aqui eu faria a entrada. Mas não foi isso que aconteceu, né? Não foi isso que aconteceu. Ele voltou para cima, o índice começou com viés de alta, então vamos só comprar. Então vamos, nada, esquece, venda. O próximo trade que eu não entrei, que eu hesitei, né, foi aqui. Foi nesse candlezinho aqui, nesse pullbackzinho que ele fez. E nesse pullbackzinho o índice nos deu 692 pontos nessa subida aqui. Eu não entrei, paciência. Aí o que eu vi mais? Veio logo aqui uma acumulação, acumulou aqui, tá? Deu uma acumulada aqui, botei o Fibonacci daqui até lá em cima, que possivelmente ele poderia vir fazer o pullback, e ele não veio. Deixa eu ver aqui direitinho, aqui até aqui. Ele parou aonde? Ele parou nos 38%. Cara, vamos analisar. Quando tá forte a alta, ele vem e segura nesse 38%, 38,2%, e já dá o repique e não trabalha mais abaixo do 38%, não vem nem nos 50%. Aí ele volta, faz aquela acumulaçãozinha aqui, faz um repique de novo para baixo, faz o pullbackzinho. Aqui, nessa hora aqui, eu estava acompanhando. Quando ele fez esse pullbackzinho aqui, o meu Fibonacci tava aqui, ó. Olha só, nessa pernada aqui, meu Fibonacci. O que eu tava acompanhando? O Fibonacci, o preço, ele tava nesse canalzinho aqui do Fibonacci, entre 61 e entre 28. Aí ele subiu aqui pro 38 e depois nessa descida aqui eu já vi, isso daí é uma armadilha. Isso é uma armadilha para pegar os caras. Por quê? Aqui embaixo estavam todos os stops, né? Tá, todos os stops aqui. Fez a armadilha. Ele não deu continuidade. Bateu em cima da máxima do dia anterior. Ele não deu continuidade na queda. Quando quando ele voltou para cima e com essa vela forte aqui embaixo meu estava o volume na hora, percebi, não, esse negócio vai subir. Quando as médias entraram acima aqui das médias de 50 e já foram se abrindo, antes mesmo dela se abrir, eu já fiz a entrada aqui, ó. Tá aqui a entrada. Eu fiz a entrada aqui. Fiz a entrada aqui
e saí aqui em cima, 200 pontos. Meu alvo foi batido. 247 pontos. Meu alvo foi batido, saí. Mas se eu quisesse carregar, a minha saída seria aqui em cima, nessa região aqui, porque eu ia segurar aqui, ou então por aqui assim, mas eu ia segurar aqui, né? E poderia fechar. Como eu fechei aqui, eu poderia ter fechado aqui. Opa, tá enrolando o negócio aqui, eu vou sair do trade. Aqui em cima eu teria saído, porque ele segurou geral aqui. Foi uma acumulação aqui grande. Segurou aqui, os big plays seguraram aqui. Aí eu poderia ter feito a venda, a saída do posicionamento aqui em cima, mas meu alvo era só 200 pontos, peguei foi mais, então eu poderia ter carregado, né? Bom, aqui na frente a minha análise do setup é somente os indicadores. A análise gráfica em geral você tem que saber, verificar, usar Fibonacci, você tem que ver pontos de exaustão, você tem que ver ponto onde que esteja o preço está segurando muito. Por exemplo, aqui foi uma região onde que segurou muito, aqui no nível de pivô, no nível de pivô point, segurou muito nessa região aqui. Aí que eu poderia fazer aqui? Cadê? Acho que eu coloquei o Fibonacci. Quando eu coloquei o Fibonacci, acho que foi aqui, se eu não me engano, cara. Desceu aqui, foi daqui até aqui, se eu não me engano, que eu coloquei o Fibonacci. Olha onde que ele trabalhou. Trabalhou na região de Fibonacci, aqui dentro. Quando ele trabalhou aqui dentro, eu esperei. Não foi agoniado, nem pra cima. Eu só esperei. Quando deu essa queda aqui, quando ele trabalhou abaixo de 50, começou a querer trabalhar abaixo dessa região vermelha aqui, dessa linha vermelha aqui, e as médias começaram a se inclinar e se abrir, eu fiz uma outra entrada aqui. Fiz uma outra entrada aqui nessa região aqui, ó. Ele me deu mais ponto, mas eu não acreditei, né? Eu não acreditei, ele me deu mais pontos. Quando ele fez essa descida aqui, quando ele deu esse sinal, o sinal foi esse aqui de venda, né? E a entrada aqui no rompimento dela, né? Então eu fiz a entrada. Eu até demorei para entrar, tá? Eu demorei para entrar. Fiz a entrada aqui pegando 104 pontinhos daqui até aqui. Eu não segurei, mas o mercado me deu, se eu custei entrar, né? O mercado me deu o que? 268 pontos. Então são trades que as análises foram feitas por meio do indicador. Ele é só os indicadores são os auxiliares para gente, né? São auxiliares para gente, mas o que conta é o que está acontecendo no momento, né? O que está acontecendo no momento e o que pode vir a acontecer mais na frente. Que pode vir a acontecer mais na frente. Olha aqui a outra entrada que deu. Ele acumulou aqui, né? Aqui eu saí no 0 a 0 aqui, ó. Saí no 0 a 0. Stop foi 100, né? Saí no 0 a 0. Aqui, ó, poderia ser uma boa entrada também. Aqui eu já não estava acompanhando mais no rompimento desse. Chego lá no alvo. Deu 173 pontos. Não foi muita coisa, mas também deu uma entrada aqui. Então,
os indicadores, eles só são auxiliares, mas quem toma a decisão é a gente. Através de que? Análise do gráfico, análise do preço, análise do momento, né, do momento que está acontecendo, a reação dos preços, a gente tem que reagir, saber reagir aos preços, né? Tem uma gama de ferramentas que pode ser usado, né? Mas o setup inicial, a qual é o meu principal, é essa aqui que está na tela. É essa aqui que está na tela. Médias móveis, o suporte e resistência. Eu não tô plotando, eu não estou buscando, não estou colocando linhas, plotando manualmente, porque eu estou usando pivot point. São níveis de pivô, né, de suporte e resistência, e regiões de importância dos dias anteriores, como a máxima, o ajuste, o fechamento, a mínima, aqui a mínima. Então já são plotados automaticamente no gráfico. Então esses são pontos interessantes para mim esperar e analisar nessa região o que pode vir a acontecer, né? Então, uma outra coisa que eu quero mostrar para vocês, esse aqui já é o meu indicador pronto, né? É um indicador pronto, não preciso ficar plotando de uma por uma, ele já vem na configuração, né? Então, eu vou colocar aqui, cadê? Inserir estratégia de execução, abrir, inserir, tá aqui. Vamos ver como se saiu a análise do robô, né? Vamos ver onde que foi as entradas que ele deu. Ó, o que eu disse, a entrada aqui, né? A entrada aqui, mas ele saiu no 0 a 0, porque 100 pontos, eu ajustei para pegar uma projeção aqui até aqui. Deixa eu ver aqui, não, foi esse aqui, não, peraí. Uma projeção de 3 para 1. Né? Então a projeção de 3 para 1 seria aqui em cima o alvo dele. Sendo que ele até foi, né? Ele até foi, mas ele veio aqui embaixo. Se tivesse segurado o trade, teria, digamos, passado um certo calor. Eu acho que desnecessário, né? Então ele saiu aqui embaixo. Aí aqui ele já me fez uma outra entrada, né? Que não deveria, deve ser bug do sistema. Aí ele já veio fazer a entrada aqui em cima, sendo que a entrada era aqui embaixo, né? Era aqui embaixo. Isso daí a gente pode mudar a configuração no robô. Pôs uma entrada e ele saiu onde? Ele saiu aqui em cima. Ó. Ele saiu aqui em cima. Entrou aqui, me pegando 589 pontos. Aí lá em cima, pegando 589 pontos. Aí ele fez outras entradas também. Ele fez umas outras entradas aqui que deram nós, né? Deram nós porque o robô entende a configuração que a gente faz. A ordem de execução é dada, mas se eu quiser, eu posso configurar o robô para dar uma ordem de execução, para que numa acumulação dessa ele consiga identificar uma acumulação dessa e não faça entradas aqui. Mas quando aparecer esse tipo de configuração, aí ele volta a permitir as entradas, a inserir as ordens, né?
Aqui, entrou aqui, deu gain, entrou aqui, deu gain, entrou aqui, deu gain aqui embaixo, outro gain, deu um loss aqui. Então a programação ainda tem que melhorar algumas coisas, são detalhes, isso aqui são pequenos detalhes, né, que estão acontecendo, né? Mas já dá para tirar uma certa noção, né, do que a gente pode fazer no robô, né? Olha aqui as entradas que ele fez aqui, dá pra a gente filtrar mais essas entradas, né? Melhorar ainda mais. Então, como eu não estou aprendendo, né? Eu estou aprendendo, eu não entendo de códigos, né? Esses códigos, eu estou aprendendo agora. Então, eu nunca fiz curso de programador de estratégia, de ler código. Eu estou aprendendo olhando o YouTube. A gente vai atrás quando quer. Então, quando a gente sabe montar uma estratégia, sabe mexer no editor de estratégia, por exemplo, do Prophet ou do MT5, a gente consegue fazer muitas coisas. Abre-se um leque gigantesco, porque a gente programa uma estratégia, a gente vai saber se ela vai dar bons ganhos ou não. Então isso é muito bom para quem gosta de ver os setups, em usar setups e ver qual é a porcentagem de ganho deles, né? Então tá aí, pessoal, tá aí apresentado aí um pouquinho do que eu tô fazendo. Às vezes eu não coloco vídeo, passei uns 3 dias, 4 dias sem colocar vídeo, porque eu só estudando a regra, editando a regra do jogo, né? Olha aqui, aprendendo cada plotagem de regra, entendeu? Deixa eu ver aqui. Cadê? Tá aparecendo aqui. Mas eu tenho que fazer isso aqui, ó. Basicamente isso aqui, ó. Cada leitura desses códigos aqui, fazer certinho. E tem que ser certinho, senão dá alguma coisa errada. Não veio pra cá, mas tá bom. Entenderam? Dá alguma coisa errada. Passei algumas noites aí fazendo, tentando, errando, aprendendo, mas tá aí, tá saindo o robozinho aos poucos, né? Tá saindo. E eu acho que é uma estratégia, meu setup tem uma estratégia muito boa, entendeu? O que eu preciso configurar aqui na estratégia? Por exemplo, um break-even. Por que o break-even? Aqui, se tem um break-even aqui acionado, como eu faço no manual, vamos lá. Se eu tenho um break-even, cadê? Ih, rapaz, sumiu a tela. Quando começa a gravar assim, ele some a tela. Cadê a som? Ih, sumiu. Agora só se eu fechar e abrir de novo. Ai, ai. Então é isso aí, pessoal. Voltou. Voltou. Aguenta só um pouquinho, já tô acabando, tá? Meu notebook tá meio pesadinho. Se eu coloco o break-even aqui, no robô, aí eu entro aqui, né? A minha saída é na mínima, aqui embaixo. É na mínima. Então eu projeto duas ou 3 vezes a mínima para máximo, para projeção do meu alvo. Não pegou no meu alvo, ele voltou, ele pegou a mínima saída, tá certo? Mas eu quero colocar num break-even, por exemplo, chegou 100 pontos,
ou 200, não sei, mas chegou 100 pontos, aí aciona o break-even, o break-even vem para cá. Aí chegou 100 pontos, voltou, saiu, beleza, já saiu, pegou 100 pontos, saiu no 0 a 0, não perdeu, só vai no 0 a 0 que eu digo assim, né? Porque você vai pagar as taxas, mas é melhor do que pagar, sair num prejuízo maior, né? Porque quando aciona o setup realmente, ele não volta. Por exemplo, acionou aqui, é para acionar aqui embaixo, não aqui em cima, tá? Acionou aqui, subiu, foi embora. Ele e o stop tá aqui embaixo. Acionou 100 pontos, fica no 0 a 0. Mas quando é para subir mesmo, ele vai embora, nem volta, nem olha para trás, nem dá tchau. Entendeu? Por exemplo, aqui a gente pegar uma subida dessa, hein? 730 pontos, protegido, sem. Quando a gente coloca proteção, a gente já fica. É um peso a mais que sai das nossas costas, né? É um peso a mais. Então, acionaria o break-even aqui, chegando a 100 pontos, e ele continuaria subindo, carregando. Aí chegou no alvo de 3 para 1, pegava o alvo e saía. Então é isso que eu vou colocar no. Eu vou estudar para mim poder colocar o break-even na estratégia aqui. Senão também pode ser o trailing stop, né? Que aí ele vai subindo atrás, vai subindo e ele vai puxando o stop, o trailing stop. Beleza, Pio? Ficou um pouquinho longo o vídeo, 6 minutos a mais, 7 minutos a mais, então fica aí. Registrado, mas esse diário de trade foi um dia bom, particularmente foi bom. E vamos pra cima, amanhã tem mais. E tchau, fui!